Seja bem-vindo ao especial Informação do ETV, hoje dedicado ao tema dos swaps, um tema que de resto tem marcado a agenda em Portugal nas últimas semanas e que levou, inclusivamente, ao pedido de demissão do Secretário de Estado do Tesouro, Joaquim Paes Jorge, na passada semana. São convidados deste especial João Ferreira Marques, Managing Director da White Star, também Paulo Pinto, Presidente da Diff Broker, e Pedro Pereira Coutinho, Administrador da Fincor. Meus senhores, sejam bem-vindos a este especial Swaps e, naturalmente, quero agradecer-lhes em nome do Económico TV a presença neste especial e, acima de tudo, a disponibilidade para falarmos de um tema que tanto se tem falado e que, na minha opinião, e por isso é que os convidei, muito pouco se tem explicado em concreto sobre a forma como funcionam. João, eu começaria precisamente por perguntar-te, e porque se tem falado muito de swaps, são contratos de cobertura de risco, mas as pessoas, os telespectadores, muitos deles provavelmente não saberão bem em que é que consiste. O que é um swap normal, o mais banal? Naturalmente depois há vários tipos de swaps, mas um swap, se pudesse explicar de forma sucinta e o mais simples possível, o que é? De uma forma muito simples, é isso mesmo, é uma troca. É uma troca de fluxos financeiros, em que uma parte paga um determinado fluxo e outra contraparte paga um outro fluxo de cash flows. Isto é a forma mais simples de explicar o que é um swap. Depois podemos entrar pela uma graduação de complexidade de swaps, e que o mais simples é aquele exemplo que se usa muito em que se troca uma taxa variável por uma taxa fixa. Esse é o exemplo que eu diria que é mais simples. Eu há pouco falei que era uma troca de fluxo. Porquê? Porque a complexidade dos swaps pode ir a um nível bastante complexo, em que se podem estar a trocar outros tipos de ativos, que não mesmo taxas de juro, misturar ativos, etc. Logo por aí pode ser muito complexo, mas de uma forma muito simples é apenas uma troca de fluxos financeiros. Pedro, estamos a falar, que é outra das questões que muito tem sido levantada também nestas últimas semanas, estamos a falar em qualquer um dos vários tipos, e vamos ter a oportunidade de falar de alguns, dos vários tipos de swap existentes, estamos a falar de instrumentos, de contratos legais. Totalmente legais, e este formato, ou este tipo de swap de que o João falou, o swap de taxa de juros, é o maior mercado de swaps, destacadissimamente o maior mercado. São feitos várias centenas de milhares de milhões de euros de swaps no curso normal da atividade das empresas, dos bancos, e é um instrumento que ajuda muito na gestão das empresas e dos bancos que têm uma exposição a um determinado risco e que, tal como se faz com o seguro, pretendem cobrir esse risco e para tal pagam um determinado custo e com esse custo pretendem que o cenário mais negativo fique coberto e estabelecer ali um chão, um patamar mínimo nas perdas que podem vir a assumir com um determinado risco a que estão expostos. Portanto, quando utilizados com esse objetivo, são muitíssimo úteis. Paulo, falava ao Pedro precisamente daquele patamar que supostamente e à partida estará coberto, olhando para este grupo de swaps que foram feitos por muitas empresas públicas, acaba por não estar, ou acabou por não estar, por fatores diversos, coberta essa, ou não estava assegurada essa margem de segurança. Exatamente. Eu creio que a palavra-chave neste processo todo é o risco e a gestão de risco. E deixa-me dizer-te que logo aqui eu estou um pouco em desacordo com esta questão de se pensar, o João disse há pouco e com toda a razão, é o maior mercado que existe neste momento no mundo, são cerca de 400 trilhões de dólares aquilo que se passa nestas questões de taxas de juros, mas é totalmente fora de mercado. Tem um contrato, é um acordo entre duas partes, mas não é mercado. Mercado é aquilo que se passa em mercado organizado. E aquilo que se passa em mercado organizado é aquilo que serve de base a estes negócios depois particulares. Repara, de cada vez que se faz um contrato, e eu julgo que muito dos erros e das confusões que este produto gera, é que as pessoas que muitas vezes contratam estes contratos de
passa a redundância, julgam que por estarem a assinar esse contrato que fizeram o trabalho deles. A gestão de risco acaba aí, onde é feito esse contrato. E a gestão de risco é uma questão permanente. Estes contratos de swap, como disse há pouco e muito bem, que são contratos de permuta, pretendem retirar valor na curva de rendimentos. As taxas de juros a 2 anos têm uma determinada taxa, a 5 anos outra, a 10 anos outra e a 30 anos outra. O caso português, para voltar àquilo que nos interessa, a grande maioria dos contratos são a 30 anos, destes contratos de swap, a 30 anos. Ora, o Estado português não tem credibilidade para emitir a 30 anos. E começa a haver aí o primeiro problema destas questões que normalmente são aquilo que se discute é o acessório e não o essencial. O Estado português não tem credibilidade para emitir a 30 anos, mas fazem-se acordos particulares, mesmo que sejam estes contratos de swap, para visualizar aquilo que vai acontecer a 30 anos. Ora, nós, nestes últimos 2 anos, as pessoas responsáveis, ministros das Finanças, primeiros-ministros, presidentes da República, ninguém foi capaz de ver a uma distância de 3 meses, muito menos se consegue ver a 30 anos de vista. E eu julgo que aí é que talvez valesse a pena a gente centralizar este E vamos naturalmente falar. João, quando é que se pode considerar, e é outro termo que também se tem ouvido falar muito dentro dos swaps, que um swap é exótico ou especulativo? O exótico é mais fácil de... Olha, os dois termos são fáceis de definir. Especulativo, na minha opinião, é algo muito simples. É algo quando se entra num swap sem se estar a querer fazer cobertura de risco algum. Isso de uma forma muito simples. E tornando isto num exemplo prático, se alguém tem um empréstimo a taxa variável e não está confortável com esse risco e quer basicamente fixar a taxa, pode fazer um swap de uma dimensão semelhante ao empréstimo e fixar essa taxa. E isso é um swap de cobertura. Para especular, basicamente é acreditar que as taxas de juros irão subir ou descer, não ter nenhum desses empréstimos e entrar nesse mesmo swap. E isso é apostar que há algo, ou numa posição para cima ou para baixo, que algo irá acontecer. Isso basicamente é especulativo. Exótico, estamos a falar de tudo o que não seja o plano vanilla. O plano vanilla é exatamente este tipo de swap de troca de taxas de juros. Existe não um mercado regulado em mercado, mas existe um mercado de swaps, digamos assim, onde se vai facilmente aos instrumentos de mercado e se identifica qual é que é a taxa de um determinado swap. Para estes, mais plano vanilla. Para todos os outros, tal não existe. E isto também se pode dizer que quando estes swaps são feitos com bancos, os bancos raramente, para não dizer nunca, ficam com esse risco. Basicamente, fecham o trade, fazem um sinal contrário, e isto é feito com uma naturalidade e de uma forma instantânea. Estes exóticos não é exatamente o caso. Quando se chama de exóticos, onde se poderá possivelmente dizer, de alguns que tenham sido feitos até pelo Estado português ou por empresas públicas, o que ainda faz menos sentido, são swaps com uma complexidade porque incorporam muitas vezes um grande número de outros produtos uns acima dos outros, inclusive com opções, com incorporação de risco de volatilidade, etc. Nada muito simples, e aí pode haver uma complexidade muito grande, e aí o termo exótico, que de uma forma mais simples pode dizer tudo aquilo que seja fora de mercado. Aí já estamos a falar de uma espécie de um cocktail. Um cocktail é algo que, se formos mais ou menos a um instrumento de mercado, digamos uma Bloomberg, se formos procurar uma cotação para isso, não existe. Não existe porque é um produto tailor-made. E aí sim os casos tornam-se muito mais complexos se não se souberem analisar nem avaliar o tipo de risco. E há pouco víamos um quadro que vou pedir à realização para voltar a mostrar, com algumas citações de um dos relatórios do IGCP, e tinha aqui, eu para já tirei 2 citações precisamente para lançar também um pouco o desafio. A primeira delas diz: a perspectiva de uma entidade menos preparada, e estamos a falar das empresas públicas reclassificadas, da região autónoma da Madeira, etc., menos preparada para entender a natureza altamente especulativa da operação. A segunda diz: a prestação contratual das instituições financeiras é considerada como prosseguindo um fim de imediata utilidade pública. Isto já é o grupo de advogados contratado pelo IGCP, que depois diz: propendemos para o entendimento negativo. Ou seja, a dizer que o objetivo é aquele que está na primeira frase, mas depois a conclusão a que eles chegam é que, afinal, um fim de imediata utilidade pública nem sempre se verifica nestas empresas. Esta
Pedro, e é a questão que te coloco. Sabemos naturalmente que a banca, estes bancos que fazem estes contratos, têm técnicos altamente especializados. Do outro lado da barricada, teremos também especialistas que percebam efetivamente, e olhando também para estas citações que vimos agora, perceberão mesmo todos os contornos destas operações quando assinam o papel? Bem, eu não sei exatamente quem terá estado a analisar estes swaps específicos e, portanto, não consigo comentar se existirá do lado do Estado a mesma capacidade de entendimento e de análise e de avaliação dos contratos em causa. Seria normal que, quando saímos do campo do totalmente standard, como o João dizia, plain vanilla, que são taxas de juro, que são taxas de câmbio, ou que é uma cobertura de risco de insolvência com os Credit Default Swaps, quando saímos destes títulos ou destes ativos mais standardizados, torna-se muito difícil competir com bancos cuja core business é precisamente a avaliação destes riscos e a capacidade de lhes pôr um preço adequado com vista a obterem um lucro, não é? Portanto, é muito difícil competir com estas equipas que não têm, cujo único objetivo é precisamente procurar e explorar estas oportunidades e avaliar e ter capacidade de pôr um preço em ativos difíceis de avaliar. Muitas vezes, quando os produtos são mais complexos ou exóticos, envolvem índices proprietários dos próprios bancos. E como é que uma entidade consegue avaliar ou pôr um preço num índice proprietário do banco e competir e discutir o preço com esse próprio banco é muito difícil. Portanto, a parte de quem contrata, nunca podemos dizer com alguma segurança que nunca tem um conhecimento total de tudo, nestes casos mais complexos, de tudo o que está envolvido. Eu penso que não, e é uma opinião, mas eu penso que não, e portanto só faz sentido falar-se em swaps no contexto público se estamos a falar de um risco muito objetivo, atual, que a entidade está exposta e que por isso com o contrato de um swap, ou com a contratação de um swap, se consegue cobrir esse risco, mesmo que não seja a 100%, 80%, 70%, e que, portanto, haja um objetivo muito claro na contratação desse contrato. E nem de propósito, Pedro, temos aqui outra citação, desta vez assinada no relatório da Storm Harbor, a análise aos swaps realizados pelas empresas públicas portuguesas, pelo próprio Estado, e diz a magnitude, mas principalmente a natureza complexa dos riscos financeiros não é coerente com o perfil económico das empresas públicas reclassificadas. Paulo, acaba por ser poderá ser esta, aliás, uma das justificações, não direi que será a única, mas uma das justificações para estes números que são conhecidos dos swaps. Não, é com certeza, porque na realidade a gente está a chamar swaps a alguns produtos complexos em que aquilo que se vende ou aquilo que se compra são, por exemplo, opções. O swap dá-lhe só a cobertura e, portanto, são aquelas flores que acompanham o ramalhete, não as folhas que acompanham o ramalhete, mas a rosa em si é as opções que lá estão embutidas. E isto que foi acabado agora de referir é muito verdade. Eu penso também, tal e qual como o Pedro disse, que a grande maioria das pessoas não entende que estão a contratar, não entende aquilo que estão a comprar. Mas porquê que assinam? Assinam porque está na moda. Assinam porque toda a gente fala de swaps, como dizia ontem o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas pode parecer mal se a gente não disser que percebe swaps. Se toda a gente estiver a falar de swaps e eu não entender de swaps, se eu quiser dar um ar inteligente, digo que sim, o swap é também uma coisa importante. E se aquele senhor me quiser vender um swap na altura, se calhar eu vou assinar de cruz esse mesmo swap. Porque me estão a dizer que é cobertura de risco. Ora, o risco, e esse é um problema da finança moderna, o risco não se elimina, o risco só se pode transferir. E, portanto, se alguém me está a vender um produto de cobertura de risco,
o que está a fazer na realidade é transferir risco para mim ou eu estou a transferir risco para essa entidade. E voltamos àquilo que é essencial. Para se negociar produtos em mercado ou fora de mercado, aquilo que é preciso entender são as noções de risco. E eu creio que esse foco da discussão não está a ser feito. As pessoas nas empresas públicas devem ter dificuldades em entender de risco. As pessoas no governo também têm alguma dificuldade em perceber questões de risco, porque nós estamos a viver uma época em que tudo aparentemente é mitigado. Os produtos que são vendidos nas instituições financeiras são de capital garantido, os depósitos bancários estão garantidos, tudo está absolutamente garantido. E as pessoas imaginam que efetivamente a gente é capaz de iluminar a noite e passar só a ter dia, ou então discutir a religião católica e abolir o inferno, e que isso está bem. João, há nos bancos de alguma forma a ideia ou o conhecimento de que do outro lado estes outros técnicos poderão não ter os mesmos conhecimentos que os especialistas da banca? É uma pergunta difícil, mas assim, eu diria que tenho a certeza, não é? Mas digo isto não num sentido em que queiram tomar partido de falta de conhecimento detalhado, etc. Querem fechar negócios e, não conhecendo os documentos, coloco algum grau de certeza em que, se formos avaliar os documentos apresentados às empresas públicas, neste caso, que estão extremamente detalhados, a nível até potencialmente dos riscos e tudo mais, que tudo lá está detalhado. Eu não os vi, não os conheço, mas com um grande grau de certeza penso que tudo lá estará. Também no sentido dos bancos tentarem precaver de algum dia lhes ser imputado uma acusação de estar a transacionar com alguém que não estava preparado para isso. Se bem que teoricamente não devia ser o caso. Não é? Se alguma instituição está a tomar, inclusive está mandatada para assinar este tipo de transação, este ou outro, ou outro complexo, teoricamente tem que estar, obviamente, preparada para isso. Sabemos que não é exatamente o caso. Até porque os bancos garantem que as propostas eram legítimas, e ninguém coloca isso em causa, mas explicadas a quem as subscrevia. A questão é que depois, e em linha com aquilo que dizias, também sabemos que, ou pelo menos suspeitamos, que do outro lado as pessoas poderão assinar, perceber parte de toda esta, eu não lhe queria chamar teia, mas de todos estes processos, estes contratos, mas poderão não perceber a totalidade. Voltando à questão dos vanilla, exóticos e por aí fora, estamos a falar de pessoas com preparação financeira. Acho que qualquer pessoa consegue, numa folha de cálculo, facilmente fazer uns cálculos para um plano vanilla. Para os outros produtos, para aquilo que chamamos de exóticos, e com um grande número de outras complexidades e de outros produtos embutidos nesse tipo de swap, tenho as minhas dúvidas. Nos próprios bancos, por exemplo, não estamos a falar de uma pessoa que faz vários produtos e que está a apresentar aquele produto naquele dia. Em muitos casos, são pessoas que estão especializadas não só em swaps, como num determinado tipo de swap. Ou seja, é só aquilo que fazem, a especialização é só essa, e obviamente que se depois é apresentado a alguém que não está preparado sequer para fazer alguns cálculos, ou até para entender e ler os riscos que lá estão com certeza explicados, então aí a situação é complexa e atinge um patamar diferente. Não é? Já não estamos a falar, penso eu, de ter conhecimento técnico ou não, acho que é mais negligência potencialmente. Não é? Aliás, o Gabinete de Advogados contratado, que temos mostrado aqui algumas citações desse relatório, diz, entre outras, que é conveniente analisar a experiência financeira e o currículo profissional dos membros das empresas envolvidas. Antes disso, e antes de passar a palavra ao Pedro, eu iria mostrar outro quadro que víamos enquanto o João falava, e que diz: a falta de capacidade das empresas públicas para a contratação das operações de derivados determina, isto é um dos argumentos que o grupo de advogados sugere, se efetivamente houver falta de capacidade comprovada das empresas públicas, determina a nulidade das mesmas. Depois, a dizer que houve outras motivações, que não a de simples cobertura de risco e talvez devido a dificuldades de financiamento, contrataram transações com elevado grau de complexidade. Pedro, coloco precisamente, e no seguimento desta segunda citação, muitas vezes numa altura de aflição, chamemos-lhe assim, as empresas públicas viam neste instrumento, sem tentarem perceber
mais uma vez todos os contornos, mas como garantia ali receba agora e pague depois, e acabavam por aderir. Era mais ou menos isso que acontecia. É possível que, naturalmente, tenha sido um dos grandes incentivos à contratação dos swaps. Até porque, como o João dizia há pouco, uma coisa é a capacidade de perceber o swap. Muitas vezes não são muito complexos de se perceber. A troca de cash flows que é feita é relativamente simples ou relativamente fácil de perceber. Mas outra coisa muito diferente é ser capaz de o avaliar ou de lhe pôr um preço. Isso é muito difícil de fazer. E portanto, quando se contrata um swap, percebê-lo é uma condição de que ninguém sequer deve falar, porque quer dizer, perceber o swap, se nem sequer percebe o swap, não há qualquer condição sequer de se ter a conversa sobre o swap em si. Portanto, aquilo que está em causa é se a outra contraparte tem os instrumentos necessários e não depende de uma pessoa, não depende da pessoa que contrata o swap, porque por mais experiência que tenha e por mais conhecimento que tenha, dificilmente sozinho vai conseguir avaliar um swap. E dependendo das componentes ou dos cash flows que o swap envolva, vai ser preciso dados históricos, vai ser preciso modelos matemáticos, vai ser preciso uma equipa especializada que, por regra, estas entidades não têm. Portanto, não faz sentido serem contratados determinados tipos de swaps. E já agora, fazia só um esclarecimento que talvez ajude quando falamos de swaps plain vanilla e swaps especulativos. O mesmo swap pode ser, o mesmo swap plain vanilla pode ser ou não especulativo, dependendo das circunstâncias em que é contratado. Se a entidade que contrata um swap do mais básico que existe, que é este swap, e do mais comum que há, que é o swap de taxa de juros, taxa fixa por taxa variável. Se quando contrata esse swap não tem um risco em carteira de taxa de juro, esse swap é especulativo. Portanto, o mesmo swap contratado pela mesma entidade, numa circunstância em que essa entidade está exposta a um risco de taxa de juro e que com a contratação desse swap vai cobrir esse risco de taxa de juro, mesmo que não seja na totalidade, então já não é um swap especulativo. Já não estou a especular sobre a evolução das taxas de juro no futuro. Sendo que também, desculpa Pedro, os próprios swaps podem ser depois, imagina que tens um determinado tipo de swap mais complexo, e eu vou consultar aqui a minha cábula para, por exemplo, o Snowball ou o Steepener Range Accrual, mas depois podes convertê-lo teoricamente num mais simples. Há uma espécie de reestruturação do próprio swap que é possível, que no fundo é aquilo que o Governo agora anda a tentar fazer e tem feito desde setembro de 2012. É isso? É isso, desculpa, em que sentido? Estavas a falar que mesmo um plain vanilla pode ser especulativo. Exato. E eu depois estava-te a dizer que também é possível, no fundo, reestruturar ou alterar os próprios swaps, desde que haja uma concordância de ambas as partes. Sim, mas muito dificilmente se vai converter um swap exótico num swap de cobertura de risco, porque seria muita coincidência a simplificação desse swap ir precisamente de encontro a um risco que essa entidade estivesse exposta. Portanto, a simplificação do swap pode ajudar a reduzir a perda esperada, mas dificilmente vai transformar o swap num swap que fizesse sentido e que entrasse... Mais vantajoso em termos financeiros para o contratante. Sim. Mas, para além disso, se me permite, é praticamente impossível, porque os bancos, quando fazem estas operações, eles não são contraparte do risco, normalmente. Não é? Eles encontraram outras contrapartes para esse risco. Eles só tomaram uma ínfima parte. O que eles fizeram foi dividir o risco por outras entidades. E, portanto, se a entidade tomadora quer renegociar, ela não está a renegociar só com a contraparte. Já está a renegociar com uma série de outras contrapartes que podem ser 5, 10, 20, 50, 100,
a um número infinito. E por isso eu dizia há pouco, e eu julgo que este ponto é importante, risco não pode ser eliminado, o risco só pode ser transferido. E aquilo que as instituições fazem é justamente andar a transferir o risco enquanto a música está a tocar. Quando a música para, é que se vê quem são aqueles que ficaram sem cadeiras depois para se sentar. Paulo, eu estava a colocar precisamente a questão dos bancos, porque também é verdade que nos debates, nas análises que têm sido feitas à questão dos swaps, têm posto um pouco os bancos, e nomeadamente o Citigroup, que agora se tem falado muito, não fazendo de todo a defesa de qualquer instituição financeira, mas tem-se posto um bocado o âmago do lado da própria instituição financeira como sendo uma espécie de mal da fita. Mas também temos que olhar, e há pouco falavas nisso mesmo, é preciso também chamar à responsabilidade aqueles que aceitaram, porque os bancos, como vimos, e o famoso caso do Citigroup, que se tem falado muito, os 3 swaps sugeridos, que acabaram por ser rejeitados já pelo IGCP depois de ter passado por várias instâncias, acabou por depois não ir avante, portanto foi chumbado, ficou na gaveta e, portanto, quem contrata também tem que ser chamado à responsabilidade porque não há uma imposição. Claro, os negócios normalmente são feitos de boa fé entre as partes. Os bancos aqui estão a ser atacados, se com razão estão a sê-lo por via indireta, ou seja, não é pelas razões certas. Onde os bancos são responsáveis é pelo facto de terem poder suficiente junto das entidades que legislam, como sejam os governos, como sejam os organismos internacionais, para poder manterem este tipo de negócio que é interessante para as instituições financeiras. Eu disse-o há pouco e volto a dizê-lo, não há nada que se faça nestes contratos particulares que não possa ser feito em mercados. Aquilo que interessa nestes contratos particulares, e que há pouco referiste aí com o Pedro, é também a possibilidade de que estes contratos fiquem fora de balanço, ou seja, que não interessam, que não estão à vista de toda a gente. E, portanto, só voltam a estar à vista, eventualmente, ou quando existe lucro ou quando existe prejuízo. E esse é o problema que é, enfim, é o problema que é um problema, ou que pode ser um problema para alguns participantes, e é aquilo que se torna apelativo para outras entidades quando não interessa fazer contratos transparentes. Quando estamos a gerir risco, para fazer estas transferências de taxa de juros, estas permutas de taxa de juros, podemos fazer também em mercado, como disse o Pedro muito bem. Se eu me interessar a ter taxa fixa em vez de taxa variável, eu vendo a taxa variável que eu tenho para comprar em mercado a taxa fixa. E eu fiz um swap. Não tenho que chamar um swap a isso. Eu fiz uma venda de taxas variáveis e comprei taxa fixa. Mas se vendi 2 milhões em taxa variável e comprei 2 milhões em taxa fixa, eu fiz um swap. Eu não preciso de nenhuma instituição financeira para me fazer essa operação. Portanto, tudo aquilo que é feito em mercado, tudo aquilo que é feito fora de mercado pode ser feito em mercado. Mas não sendo feito em mercado, tem uma série de agravantes. Eu, por exemplo, gosto de referir isso, porque eventualmente uma grande maioria das pessoas não sabe. Lehman Brothers faliu em 2008. O departamento que faz a gestão dos derivados só fechou o ano passado. Ou seja, 4 anos depois, eles tiveram a desenrolar o novelo dos produtos derivados que tinham em casa. E quando estamos a falar de desenrolar o novelo, ninguém sabe quantos produtos derivados e qual o montante de produtos derivados que esse departamento, por exemplo, não conseguiu deslindar. Essas questões são as questões que neste momento deviam estar a ser discutidas não pelas instituições financeiras, mas pelas entidades que nos governam. Se nós temos, de acordo com o Bank of International Settlement, 700 trilhões de derivados no mundo, com um PIB mundial que é de 70 trilhões, bom, logicamente que qualquer pessoa que fez a 4ª classe já percebeu que o mundo faliu. Ora, o mundo não pode falir. Terá que haver uma regulação diferente, é isso? Forçosamente, que tem que haver, alguém tem que ter controle sobre a situação. E aquilo que eu julgo é que em relação a estas questões dos swaps, mais importante que tenha sido com o Citibank, ou que tenha sido com a entidade A ou a entidade B, é saber como é que se vai regular estes produtos. João, olhando para o caso que levou ao pedido de demissão do Secretário de Estado na última semana, Joaquim Paes Jorge, é possível, como tem sido noticiado, maquilhar o déficit através de um swap? Não é possível, com certeza. Era mais na altura, hoje em dia esses instrumentos já não estão aprovados. Era possível,
era um instrumento utilizado por diversos países, não era só aquele que era possível, era outro, não era feito sequer por baixo da mesa, porque dá essa ideia que era algo de muito estranho. E já agora, a título de curiosidade, ainda, esses swaps são muito plain vanilla comparado com os que estamos a falar das empresas públicas. E é interessante estarmos a discutir os swaps que não se fizeram e esquecer um pouco os que se fizeram e com o qual temos um grande prejuízo. Mas não só era possível, como o próprio Eurostat aprovava esse tipo de... E as agências de rating. Exatamente, de situação. Logo, a ideia que se possa passar que o Citi ou outro banco qualquer, porque também podemos garantir certeza absoluta que o Citi não foi nem de perto nem de longe o único banco a apresentar aquele produto. Só quem está fora totalmente da atividade da banca pode pensar isso. Mas era um produto, era totalmente legal, transparente, aprovado pelo Eurostat, há muito pouco a dizer em relação a isso. Mas que depois, e falaste nas agências de rating e tendo trabalhado também numa agência de rating, depois a própria avaliação que as agências de rating fazem, tendo por base este tipo de operações que as consideram, naturalmente, depois poderão ou não impactar no valor do déficit. As agências de rating, agora também é importante distinguir o mundo pré e pós 2008, 2009. Havia muita coisa que eram apenas pormenores e fatores qualitativos, até para as agências de rating e também a nível de risco soberano, e isto seria certamente um bullet point apenas a dizer que Portugal entrou numa transação A, B ou C. Hoje em dia, se tal se efetuasse, tenho a certeza absoluta que em vez de uma posição neutra, teria uma posição negativa. Isto porquê? Porque este tipo de transações o que estava a fazer também era uma situação de empurrar o problema com a barriga para a frente. Resolvia o problema naquela altura, a um custo, e empurrava para a frente. Não em efeito snowball, como alguns swaps aqui são, mas o problema que existe naquela altura, iria aparecer 10 ou 20, ou neste caso, estamos a falar 30 anos depois, com um custo em cima, com um pricing em cima. Tão simples como isto. Mas em relação às agências, não era um problema na altura, seria aceito com certeza, seria mais um fator qualitativo, não iria mexer a agulha, digamos assim, no rating na altura. Hoje em dia, se ainda fosse possível, teria um impacto completamente diferente. Colocaste uma questão que eu também queria trazer, até porque já passamos mais de metade do tempo previsto para este debate. O Citigroup propôs, e o Paulo também já aqui falou, da questão das maturidades propostas, 30 anos, que é muito tempo para se antecipar ou tentar antecipar de alguma forma as questões, as evoluções das taxas de juros e de outros derivados, como vocês falavam. O Citigroup em concreto, na altura sabe-se que também o próprio Barclays, quase em simultâneo, uns dias antes, apresentou uma proposta, tudo indica idêntica, apresentou 3 swaps com taxa de juros a 30 anos. A questão que eu te coloco, e porque era importante também percebermos e falarmos dos swaps que foram feitos, que foram assinados e contratualizados, é normal termos swaps com maturidades tão longas, não. Neste caso a 30 anos? Não é normal, e isso estamos a falar aí, só por esse facto, é um swap exótico. Há poucos produtos, muito poucos produtos, com este tipo de maturidades. As referências são sempre as dívidas soberanas. Estamos a falar, se olharmos quantos soberanos emitem a 30 anos, estamos a falar de muito pouco, estamos a falar basicamente, e a referência é sempre os Estados Unidos. Só aí levanta assim uma certa... Não, só aí é exótico em primeiro lugar, há um prémio a pagar para toda a complexidade, porque mais uma vez o risco não desaparece, não se elimina, e se estamos a entrar em algo, uma contraparte que é especializada no risco em 30 anos, que ela própria sabe que é extremamente complexo e difícil de quantificar, os prémios de risco em relação a isso que se vão exigir são enormes. Por definição, isto ainda antes de tentarmos fazer cálculos ou o que quer que seja, só por definição, não existindo o mercado, não sendo líquido, tudo para entrarmos neste tipo de transação, o preço será sempre elevado. Se estivesses atualmente ainda numa agência de rating, que não estás, para que os telespectadores saibam, e se olhasses para alguns dos swaps contratados pelas empresas públicas, que imagem, que avaliação é que poderias fazer? Basicamente estavam a especular com fundos públicos, não há outra interpretação, porque mais uma vez, e mesmo que não fossem
empresas públicas, se fossem uma ou outra empresa qualquer, estavam a entrar em contratos financeiros complexos que nada têm a ver, certamente, com o seu objetivo social ou o que quer que seja. E no caso das empresas públicas, em relação a estes swaps que parte deles estamos a falar, mais uma vez, ignorando aqueles que cobrem realmente um risco, e que a esse não há nada a dizer, tudo o resto, para mim, ainda mais importante do que isso é entender como é que aconteceu, porque é que aconteceu e porque é que deixaram acontecer. Porque estes tipos de swaps são basicamente especulativos, sim, com o dinheiro dos contribuintes. E que acabaram por tornar-se ruinosos para os próprios contribuintes portugueses, pelos números que são conhecidos, cerca de perdas potenciais, antes desta renegociação agora levada a cabo pelo Governo, perdas potenciais na ordem dos 3 mil milhões de euros. Pedro, olhando para, e é uma questão também um pouco em jeito de desafio, não cria alguma estranheza agora que também se conheceu na última semana e que foram publicados documentos oficiais do próprio Governo, do anterior Governo, a que, em relação a este swap apresentado pelo Citigroup, a estes 3 swaps, que tenha passado por quase toda a gente, Ministro das Finanças, que disse visto com interesse, escreveu na folha à mão visto com interesse, o Secretário de Estado do Tesouro, e só depois acaba, que no fundo é também uma entidade responsável, sabemos disso, mas não é estranho que ninguém antes do IGCP tenha levantado pelo menos a questão de isto compensa, isto é seguro, dentro daquilo que é aceitável naturalmente, porque como disse o Paulo, há sempre risco, mas não é estranho que ninguém levante a questão, estamos a falar de um governo de um país, levantar a questão pelo menos, então e daqui a 30 anos qual é que poderá ser num cenário mais dramático, que no fundo é aquilo que se vai fazendo também ao nível das previsões. Não queria, a mim pessoalmente queria-me, é um dos pontos que me cria mais estranheza, é precisamente nunca se ter levantado a questão. Mas então, como é que estaremos daqui a 30 anos, o que é que nos pode acontecer se assinarmos estes contratos? Depende muito da forma como foi apresentado o projeto internamente. Se o projeto é apresentado com um objetivo, temos aqui uma cobertura de risco, pode ser interessante, ou temos aqui um instrumento financeiro que nos vai permitir melhorar os números do déficit numas centenas de milhões de euros, ou enfim, que tenha outros benefícios, é mais fácil, naturalmente, dizer que pode ter interesse. É preciso deixar muito claro quais são os riscos que são incorridos para obter esses benefícios. E no caso dos swaps a 30 anos, enfim, sem conhecer nenhum detalhes do caso concreto, para não ser especulativo, teriam que cobrir um risco que existisse à data da contratação do swap. Seria relativamente fácil explicar qual era esse risco, se de facto era um swap de cobertura de risco, qual era o risco que existia a 30 anos. Eu não sei se... Eu não tenho conhecimento de algum risco que pudesse existir a 30 anos, não sei se alguém tem, nestas entidades. Risco, se há alguma possibilidade de calcular, é isso? Um risco a 30 não, anos? Que existisse será que existia um financiamento a 30 anos, a taxa fixa? Mas não, e que... aliás, esse tipo de proposta na altura era em relação a um cabaz de dívida pública que estava outstanding e que nenhuma era, certamente, em 30 anos. E se olharmos para a vida média de toda a emissão de dívida pública na altura, muito menos do que isso. Se calhar nem 5 anos. Portanto, eu acho que estes swaps são relativamente fáceis de... Ou melhor, enfim, os swaps são complexos, não interpretes mal, mas é relativamente fácil chegar-se aqui a uma conclusão, porque os swaps justificam-se num cenário de cobertura de risco. Existem uma série de swaps contratados, identificar claramente qual é o risco que se pretendia cobrir ou mitigar com a contratação daquele swap. E penso que em relação à justificação da contratação dos swaps, facilmente se poderiam obter conclusões fazendo uma análise rápida dos riscos que se pretendiam cobrir. Mas já agora, desculpe interromper, mas em relação à questão que colocaste, a mim não me choca. Ou seja, ter passado por uma série de pessoas não me choca, porque estamos a falar foi feita uma apresentação num determinado contexto, isso pareceu interessante e foi remetido, por aquilo que eu tenho conhecimento, foi remetido para a apreciação do IGCP, que é a entidade
com mais capacidade técnica para fazer este tipo de análise. Quanto ao processo em si, a mim não me choca. Paulo, olhando para, e eu ia só ler porque já estamos a ficar mesmo sem tempo, o IGCP na altura assinou esse documento, é público também, diz que a contratação desta operação violaria os princípios da gestão da dívida pública estabelecidos. Quem assinou estes contratos, e é a questão que se coloca agora, porque estamos a falar de contratos assinados no início de 2003, ou entre 2003 e 2011 principalmente, eram cerca de 176, segundo os cálculos, 176 operações do género, segundo os cálculos do IGCP. Agora, a tarefa tem sido negociar ou renegociar com os bancos que fizeram estes contratos, mas deve ficar-se por aí. Ou seja, vamos só renegociar, tentar limitar ao máximo as perdas, mas e as pessoas, que estamos a falar de ex-governantes, que assinaram estes contratos? Eu não iria por aí. E não iria por aí porque nós temos um problema mais importante a montante. E o problema que nós temos a montante é que vivemos um sistema monetário internacional que faz a junção destes dois mundos que são um pouco incompatíveis. Quando os Estados emitem dívida pública e as entidades financeiras tomam dívida pública. Enquanto a dívida pública servir para rácios das instituições financeiras, estamos a falar de duas comadres em que uma não pode viver sem a outra. Portanto, podem falar todos os dias mal uma da outra, mas não podem viver uma sem a outra. E esse é que é o problema importante. Se a gente está à espera, isso era a mesma coisa que estarmos à espera que um governo legislasse para aprovar a pena de morte só para políticos. Alguém imagina que isso é possível? Não, vamos aprovar agora a pena de morte só para políticos. Não vai certamente ser possível. Isso nunca iria acontecer. A pena de morte, se viesse a ser, era para outras entidades, nunca para políticos. Aqui, quando estamos a falar de políticos e de instituições financeiras, estamos a falar de duas realidades que andam lado a lado. Sempre que nós estamos a falar de endividamento público, o endividamento ora é público, ora é privado, ora é privado, ora é público, mas é sempre o mesmo endividamento. E, portanto, a discussão que nós temos que ter para tentar sair deste imbróglio é justamente encontrar um novo sistema monetário internacional. Esse mesmo sistema monetário é evitar, por exemplo, ou alterar as regras para que as instituições financeiras deixem de ter dívida pública que sirva para cumprir com os seus rácios. Esse é que eu julgo que seria o bom princípio para depois começar a encontrar responsáveis à esquerda ou à direita. Última intervenção de cada um, estamos mesmo a ficar sem tempo. Depois, olhando para esta negociação, ou para esta renegociação, João, estamos a falar de alguns bancos que, mediante o atual cenário, poderiam ativar ou beneficiar das chamadas cláusulas de cancelamento antecipado ou dos rating triggers. Em termos práticos, e pedindo para simplificar também, o que é que funciona, como é que funciona, aliás? Isto é a linguagem muito normal, utilizada neste tipo de contratos e imposta pelos bancos. Muitas dessa linguagem, de certeza absoluta, não estamos a olhar para ela, não foi sequer executada. Isto é uma opção que os bancos têm para... Isto é para precaver, até do ponto de vista de cálculo de rácios internos e de risco e de capital e de muitos outros fatores, para eles conseguirem até quantificar no balanço qual é que é o peso e quanto é que aquele determinado produto lhes consome de capital. E disso há esse tipo de instrumentos, onde basicamente se o rating de uma determinada entidade descer, o banco tem o poder de cancelar o contrato. Se houver um ou outro evento, podem ser quantificados e identificados de diversas formas, que tal pode ser executado e cancelado. Mas isso é uma opção do banco, do contratante. E o que acontece neste caso é que os ratings desceram bastante. Se colocássemos este cenário aqui há uns anos atrás, todos os bancos diriam que iriam cancelar os contratos, mas estamos perfeitamente a ver que estamos com um rating debaixo de investment grade e continuamos todos aqui a funcionar. E para os bancos também é a mesma coisa, não faz nenhum sentido cancelar algo quando vem que a contraparte está a funcionar independentemente do rating. Isto era mais uma vez uma situação que era e continua a ser feita por precaver e também para quantificar o impacto que estes produtos têm nos balanços dos bancos,
mas é sempre feita uma análise ad hoc, caso a caso, como foi o caso. Ou seja, não foram executadas essas cláusulas. Pedro, é outra das questões também muito faladas, para também saber qual é a vossa opinião. É impeditivo que se trabalhe num banco, seja a vender swaps, seja a negociar ações e depois assumir-se, ou deve ser impeditivo e depois assumir-se uma posição governativa, um cargo governativo? Não, eu penso que até poderia ser visto como uma mais-valia. É uma mais-valia que as entidades governativas tenham nos seus quadros pessoas que tenham tido experiência direta com mercados financeiros, com a negociação de ações, com a negociação de swaps, e que por isso possa ajudar estas entidades a ter maior capacidade de as analisar e de tomar decisões. Portanto, isso parece-me que é bastante benéfico. Paulo, a avaliação aos swaps deveria ter começado mais cedo por parte deste governo. Começou sensivelmente em setembro, outubro do ano passado. Não sei, enfim, isso são decisões políticas, não faço ideia se haveria timings em relação a isso. Eu creio que cada vez é mais difícil para a democracia, em que os interesses políticos são divergentes da realidade económica, que possam ser vistos estes problemas exatamente como são analisados por uma empresa. Uma empresa, quando muda do Conselho de Administração, tem uma transição daquilo que é a realidade da empresa, que normalmente é escrutinada por todos os seus acionistas. Um país não é escrutinado por todos os seus políticos. Os interesses políticos são muito divergentes daquilo que são os interesses económicos do país. E, portanto, eu não sei se deveria ter sido analisado em setembro, em outubro ou um ano antes, não faço ideia. Nem sei tão pouco, enfim, ainda não cheguei a essa conclusão por aquilo que nos é dado de ver nos telejornais e nos jornais, se realmente havia dados suficientes em cima da mesa do Ministro das Finanças para saber que havia um problema, ou se isso nem tão pouco era um problema, portanto, não sei. Mas isso também, se me permite, também, isto é um falso problema, porque estamos a falar de maturidades muito longas, o problema está sempre lá a existir, é calculado agora, até pode ser, porventura, teoricamente, mais proveitoso renegociar hoje do que há um ano atrás, dependendo de onde os níveis das taxas estivessem. Por isso, essa questão do timing é completamente um falso problema. João Ferreira Marques, Pedro Pereira Coutinho, Paulo Pinto, muito obrigado por terem participado neste especial, ponto final, neste especial Informação do ETV. Foi um prazer tê-lo aqui connosco.